Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, boa tarde, Muniz, boa tarde, ouvintes e também quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães conosco para falar sobre a volta ao Brasil do presidente Lula depois de ter passado por Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Ô Vera, o que fica de saldo dessa viagem, hein? Olha, Cássia, o presidente fez um discurso forte ali de denúncia do risco de irrelevância da ONU, dos outros organismos multilaterais, caso a sua governança não seja reformada, principalmente em relação ao Conselho de Segurança da ONU, diante aí do desafio de duas guerras grandes em curso no mundo, para as quais a ONU não tem sido eficaz em tentar buscar soluções. Falou da questão ambiental, das mudanças climáticas e dos desafios que ela traz ao Brasil e principalmente nesse momento em que as queimadas e os incêndios comprometem uma boa parte do território nacional, mas ele volta sem conseguir mobilizar o mundo para a sua agenda em relação à necessidade de reforma desses organismos e também sem grandes notícias na mala em relação a novos financiamentos ou novas coalizões para tentar combater desmatamento e queimadas na Amazônia e nos outros biomas brasileiros. Também teve uma parte da agenda em que ele e o Fernando Haddad se dedicaram a fazer um roadshow ali por investidores e agências de risco e também países europeus na busca de que o Brasil melhore suas notas de rating aí nas agências e possa voltar a sonhar com um grau de investimento. Mas o otimismo que se ouviu a respeito dessas reuniões veio mais da parte do ministro. A gente ainda não sabe como ecoaram as promessas de cumprimento das metas fiscais junto a esses outros interlocutores que o presidente e o Haddad visitaram. Então, meio também um saldo incerto ainda nesse quesito. Então, foi uma viagem para a qual o presidente se mobilizou, deixou o país na reta final da eleição, com as queimadas ainda em andamento, os incêndios se agravando, com as temperaturas bastante altas, e com essa questão da epidemia das bets pegando fogo. Então, eu acho que o fronte interno exige uma mobilização que ele vai ter que fazer na volta. E no fronte externo, os frutos que ele colheu não foram os mais vistosos. São aqueles frutos meio ali com cara de fim de feira ou daquela safra em que as frutas não vêm muito bonitas no pé. Acho que meio anticlimática a viagem do presidente aos Estados Unidos. E como é que fica esse dia seguinte da viagem, Vera? Porque, como você disse, ele viajou num momento ali importante da campanha eleitoral, PT de olho nas candidaturas próprias e dos aliados, e agora, de fato, muito perto aí do primeiro turno, né? O que a gente pode esperar dessas articulações aí, das cobranças em cima de Lula como um padrinho político aí de tantos candidatos? Olha, o Muniz, essa ausência dele nessa reta final frustrou aliados, principalmente aqui na capital e em outras cidades importantes do estado de São Paulo. O PT vem de uma última eleição municipal muito ruim em 2020 e esperava se recuperar com a volta ao poder no governo federal. Mas a situação nas capitais é complexa para o partido, tem uma disputa dificílima em Fortaleza, que está muito embolada, na qual eles botam fé de eleger o candidato do ministro Camilo Santana, mas que enfrenta dois candidatos da direita bolsonarista lá e um candidato do Ciro Gomes, que é o atual prefeito, o Sartori. Então, é uma eleição muito difícil, em que o Lula se envolveu pouco, justamente pela complexidade e pela enorme divisão que existe, tanto à direita quanto à esquerda,
mas que era uma cidade que o PT precisaria conquistar, porque a aliança entre a família Ferreira Gomes e o PT se esfacelou por lá. Eu falei Sartori, mas é José Sarto, o prefeito de Fortaleza. Sartori é um ex-prefeito de Porto Alegre. E não tem chance de recompor com o Ciro. Então, por isso, o candidato do PT precisaria vencer para que seja considerada uma vitória do Lula. Em Salvador, que é a capital de um estado que o PT governa há muitos anos, a Bahia, tem pouquíssima chance de levar o candidato sequer ao segundo turno. É um candidato do MDB, o PT não conseguiu nem ter candidato lá, fez uma aliança. Em Belo Horizonte, existe um risco de irem 2 candidatos ligados à direita para o segundo turno, porque a esquerda não conseguiu se mobilizar. Nessa reta final, houve um certo apelo da campanha do prefeito Fuad Noman por uma trégua ali do candidato do PT, da candidata do PDT, mas nada aponta para isso. Então vai ser no olho mecânico quem vai para o segundo turno. E aqui em São Paulo, o que se acredita é que o Boulos sim irá ao segundo turno, tem uma boa chance de ir ao segundo turno, está melhorando o eleitorado lulista, mas terá um segundo turno muito duro pela frente. Então o Lula vai ser demandado a participar mais dessas eleições. O que eu estou vendo nos discursos de quem eu converso, os ministros, os dirigentes partidários, é uma espécie de uma contabilidade criativa para colocar na conta do presidente vitórias que não necessariamente terão a ver com ele, como a do João Campos em Recife ou a do Eduardo Paz no Rio de Janeiro. São candidatos que estão enfrentando forças bolsonaristas, daí porque um afã de colocar isso na conta do Lula, derrotar o Ramagem e derrotar o Gilson Machado, são 2 ícones da extrema-direita, mas os 2 candidatos que vão muito bem, podem vencer inclusive no primeiro turno, têm feito uma campanha muito voltada para questões locais e pouco recorrido à imagem do Lula. Então, é um pouco de forçação de narrativa atribuir a ele essas vitórias. Então, a gente vai ter que ver o placar depois, mas o fato é, o presidente se envolveu pouco, menos do que os aliados gostariam, e o PT está tendo um certo suadouro nessa reta final da campanha. Inclusive, hoje cedo a gente trouxe a reportagem, né, da Malu Mões, que está acompanhando a campanha do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, e ela falava que tinha um evento previsto na capital paulista no fim de semana com a presença do presidente Lula, que desmarcou, alegando, né, justamente que estava voltando aí de uma viagem internacional e não ia ser possível participar. Exatamente, é complexo, né? Eles queriam que ele fizesse uma caminhada. Isso. Tem toda uma questão de logística e de segurança envolvidas aí na presidência da República que tornam difícil, ainda mais numa eleição com os níveis de violência que a gente está vendo em São Paulo, o presidente trafegar por aí numa caminhada. Então, me parece uma agenda mal desenhada essa. Deveriam pensar num ato com o presidente, um comício ou algo do gênero. Então, eu acho que sim, tem a volta da viagem, mas tem o fato de que o Lula não vai querer se expor numa agenda desse tipo, nesse momento tão conflagrado da disputa, né? Tem um ponto aí, Vera. Obrigada, Vera Magalhães. A gente volta a conversar amanhã, mas a gente volta a te ouvir ainda hoje aqui na programação, combinado? Combinado, um bom jornal para vocês e até mais tarde. Valeu, Vera, até mais tarde.